meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como recém-imolado. Ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que Cristo agora está sentado à direita do trono de Deus. O fato de Cristo estar sentado à direita do trono de Deus não significa que ele está sentado ao lado do trono de Deus, à destra de Deus. Em Apocalipse, vemos que há apenas um trono, o trono de Deus e de Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 e Apocalipse 22, 1 e 3. Um só trono para Deus e o Cordeiro. Cristo foi entronizado na sua ascensão. A sua ascensão foi para ele ser entronizado, tendo em vista a administração de Deus. Leitura de hoje. Na administração divina, Cristo, o Cordeiro-Leão, o Redentor vencedor, abre o livro da economia de Deus. Apocalipse, capítulo 5, versículos de 3 a 7, capítulo 6, versículos 1, 3, 5, 7, 9 e 12. E capítulo 8, versículo 1. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, aquele que se senta no trono tem um livro na sua mão, selado com 7 selos. Estes 7 selos são o conteúdo do livro, e o livro é a nova aliança promulgada com o sangue do Cordeiro. Portanto, a nova aliança é um livro que abrange a redenção da Igreja, Israel, o mundo e o universo. Embora o Novo Testamento tenha sido promulgado pela morte de Cristo, é um mistério para a raça humana. Como aquele que abre o livro, Cristo é retratado como Cordeiro-Leão, como Redentor vencedor. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o versículo 6 prossegue e fala de um cordeiro em pé, como recém-imolado. Cristo é o leão que luta, que venceu e é vitorioso, e é o Cordeiro Redentor. Como leão, ele é aquele que luta contra o inimigo, Satanás, e como cordeiro, ele é o nosso Redentor. Ele lutou para nos redimir, e ele venceu a batalha sobre o inimigo, e efetuou a redenção por nós. Como leão da tribo de Judá, Cristo venceu o inimigo de Deus. Ele venceu esse problema que Deus tinha e removeu os entraves ao cumprimento do propósito de Deus. É necessário que alguém leve a cabo o propósito de Deus e que resolva todos os problemas de Deus. Os problemas que Deus tinha era a rebelião de Satanás e a queda do homem. Como leão, Cristo derrotou o rebelde Satanás. E como cordeiro, ele removeu o pecado do homem caído. Ele é digno de abrir o livro da economia de Deus e os seus selos, porque ele resolveu todos esses problemas que Deus tinha. Cristo abre os primeiros 4 selos em Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8. Esses selos incluem 4 cavalos com os seus cavaleiros que correm numa corrida de 4 cavalos. Esses cavaleiros não são pessoas reais, mas coisas personificadas. O cavaleiro do 2º cavalo, o cavalo vermelho, é a guerra. Versículo 4. O cavaleiro do 3º cavalo, o cavalo preto, é a fome. Versículos 5 e 6. E o cavaleiro do 4º cavalo, o cavalo amarelo, é a morte. Versículo 8. Segundo os fatos históricos,
O cavaleiro do primeiro cavalo, o cavalo branco, é a pregação do Evangelho. Branco significa limpo, puro, justo e aprovado. O cavalo branco com seu cavaleiro é um símbolo da pregação do Evangelho, que é limpo, puro, justo e aprovado tanto pelos homens como por Deus. Imediatamente depois da ascensão de Cristo, essas 4 coisas, o Evangelho, a guerra, a fome e a morte, começaram a correr como cavaleiros em 4 cavalos e continuarão até Cristo voltar. A abertura do 5º selo, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, desvenda os mártires cristãos do século I até aos finais dessa era. À medida que o Evangelho é pregado, os santos fiéis são martirizados.